Pokémon é uma franquia que nunca saiu da minha vida, tanto que uma vez por ano eu me vicio nela por algum motivo qualquer e, por consequência, já explorei essa franquia de diversas formas, desenhando, fazendo fanfics, jogando os jogos como se estivesse hipnotizado, jogando o competitivo. Toma, surfou na onda. Pegou a onda. Colecionando cartas piratas que eu me desfiz faz um tempo, então eu não consigo mostrar. Porém, existe uma mídia que eu nunca tive coragem de explorar devido à sua imensa quantia de conteúdo. Mas agora, tendo pessoas que ligam para as palavras ditas por mim, muito obrigado, sinceramente, fico feliz de verdade, é nóis. Por causa dessas pessoas, neste momento eu me sinto motivado para maratonar todo o anime de Pokémon, indo de região em região, com o propósito de olhar esse anime com um senso crítico, tal senso crítico que me faz aproveitar melhor as obras. Dito isso, meu nome é Cris Figueiredo e eu irei comentar até o final da primeira liga, a de Kanto. Então não vai ter Ilhas Laranja, Johto e alguns episódios depois do final onde o Ash reflete muito triste sobre toda a sua jornada. Porque eu quero comentar o anime que adaptou o primeiro jogo. E como é um anime muito grande, eu não tô com pressa de falar sobre tudo, sabe? E o que aconteceu com a sua bicicleta? O que aconteceu com a minha bicicleta, seu arrombado? Takeshi Sudo é o homem deste vídeo, pois ele foi o roteirista dos 2 primeiros episódios de Pokémon e alguns outros episódios. E este é o dito cujo responsável por transcrever Pokémon das telas do Game Boy para as telas das TVs mundiais. E ele tem uma visão muito específica da obra, ao qual não abrange, necessariamente, a visão dela como um todo. Afinal, é uma equipe de roteiristas que escrevem a série clássica de Kanto a Johto, respectivamente os jogos Red Blue e Soul Silver. E eu digo isso pois Takeshi Sudo gostaria de tratar de assuntos mais adultos, mesmo o anime sendo de cunho infantil. Porém, ele foi impedido pelos produtores e a sua visão só pôde ser conhecida pela novelização de Pokémon, onde podemos ver a cidade de Pallet na sua perspectiva artística, que seria basicamente uma cidade extremamente pobre, cheia de ladrões, e nesse universo do Pokémon em si, as crianças de 10 anos já seriam consideradas adultas. Por isso poderiam viajar pelo mundo, e fica meio implícito que entre elas é comum o coito. Afinal, a senhora Ketchum, mãe do protagonista Ash Ketchum, teve seus filhos muito jovem e os vários irmãos do Brock são de vários pais diferentes. Então é bem radical a visão do Sudo, com certeza. Entretanto, eu quero que vocês se atenham a outra característica, e antes de citar ela, preciso anunciar que em 2010 Takeshi Sudo morreu, e um ano antes da sua morte, Sudo escreveu o final planejado para o anime no seu blog, que tinha o objetivo de contar sua visão sobre o anime de Pokémon, tendo informações interessantes como as ideias descartadas e como ele queria o final. E olha só, o final foi descrito assim: meses e anos tendo se passado, Satoshi, o nome de Ash no anime japonês, que se tornou um homem velho, repentinamente se lembra de seus antigos dias. É uma memória embelezada de sua infância, uma fantasia, as criaturas imaginárias, Pokémons e suas aventuras. Amizade, coexistência, é isso, acabaria no mundo real, com algo que Satoshi não poderia encontrar. Contudo, em algum lugar de sua infância, Pikachu e os outros Pokémon certamente estão lá. Musashi, que é Jesse, e Kojiro, que é o James, estão lá. Mewtwo está lá. Pra quem não sacou, e assim eu volto para o que eu queria dizer, Pokémon era uma metáfora para a jornada da infância, uma fantasia em cima das amizades, ensinamentos e coexistência aprendidos. Isso era Pokémon para Takeshi. A Mish e o Brock existiram, mas provavelmente eles só eram conhecidos do Ash, não líderes de ginásio. E pra falar a verdade, essa visão de Sudo é a adaptação perfeita do que é Pokémon, não só sendo um anime infantil, como literalmente um símbolo da infância, descrevendo exatamente o que são os jogos. Afinal, a franquia foi criada a partir de Satoshi Tajiri, um homem que caçava insetos para colecionar, os colocava em potes e até fazia lutas de besouro. E lembranças tão importantes para Satoshi que ele, ao ver a sua vila cheia de mato, ser cercada por prédios, lembrou com carinho de tudo isso e decidiu dar para uma nova geração a possibilidade de sentir o que ele sentiu. Foi assim que nasceu o Pocket Monster, sei lá como fala. Sabe? E sabe o mais curioso de tudo isso? Já que Satoshi é o nome do Ash no Japão, então podemos dizer que o anime do Pokémon original são as memórias das aventuras de infância do criador de Pokémon, embelezadas para nos entreter, para nos cativar e trazer sensações importantes da infância. E com isso podemos ver que o anime de Pokémon é um dos bons exemplos de produtores botando o bedelho na escrita. O Sudo tinha uma visão de representatividade da infância muito bacana, mas ele queria colocar uma pitada de
de realidade através de uma lore mais verossímil, o que, pra falar a verdade, não combina tanto com as lições de Pokémon. Elas são muito puras e idealizadas, não combinam com a realidade. A não ser que o seu propósito fosse ter uma camada de realismo no anime pra justamente mostrar a importância de aprendizados que temos na infância e como eles continuam, e como esses aprendizados continuam válidos. Mas não sei dizer. E eu não ganho nada tentando adivinhar. Vamos começar a falar do anime. Garakichu-au, Garakichu-au, hã? Garakichu-au, Garakichu-garugão, ha! O primeiro episódio de Pokémon é justamente sobre um garoto fazendo muita merda por ser muito moleque ainda. E é o esperado de deixar uma criança de 10 anos sair por aí. Porém, como eu disse antes, essa visão mais verossímil da trama de Pokémon é mais do Takeshi Sudo e não é como se ele escrevesse todos os episódios. Todavia, ele deixou um legado em sua escrita que se repete durante toda a temporada que é assistir. Tudo envolve muito o tema relação homem e Pokémon. O primeiro episódio, um dos melhores até o final da série, em essência, o Ash e o Pikachu aprendendo a se gostar. E há nesse meio de história, para além das ideias centrais, várias escolhas que no olhar mais contemporâneo nosso podem parecer comum. Porém, na época onde existiam zero serializações de Pokémon e a franquia era somente um jogo de colecionar bichinhos, eram escolhas de fato muito interessantes. Fazer do Pikachu agressivo e não disposto a obedecer, dando vários choques elétricos, é divertido de ver. E o fato dele não entrar na Pokébola diz tudo que precisamos, ao mesmo tempo que constrói uma cena de comédia que ressalta o Ash como um idiota. Piadas que cercam todo o primeiro episódio e são com certeza divertidas. A própria do Pokédex humilhando o Ash é bom demais. Ele também surge em campos abertos para roubar comida de viajantes trouxas. Quer dizer que eu sou trouxa? Enfim, com o lance da Pokébola, percebemos que o Pikachu é um personagem que não aceita submissão. Enquanto o Ash continuar tentando fazer dele mais um, não há como a amizade proliferar. Essa é a visão de Sudo sobre a coexistência. E no final do episódio, quando o Ash se coloca para sacrificar-se contra os Spearows em nome do Pikachu, e o Pikachu o salva, é um momento onde o Ash se doa ao Pikachu e o Pikachu ao Ash. Assim sendo, os dois juntos conseguem ser extraordinários de forma que nunca foram, graças à relação de coexistência. O Ash não seria herói sem o Pikachu para salvar, e o Pikachu não daria o primeiro passo para ser o Pokémon mais forte do mundo sem o Ash para ajudar. Os dois, de forma significante, melhoram a vida do outro, e a recompensa por se doarem um ao outro, neste primeiro episódio, é um vislumbre de seus sonhos, que é a minha interpretação do Ho-Ho, o Pokémon arco-íris que tem sua primeira aparição aqui, aparição anterior aos jogos, o que deixa tudo mais fantástico pra caralho esse primeiro episódio. Eu gosto muito do primeiro episódio. Dei pinta. Sabe, por episódios como este, eu acabo por perceber do porquê as únicas pessoas que reclamam não gostar de Pokémon por ser uma rinha de galo romantizada, juro que já ouvi pessoas falando isso, sério, são aquelas que nunca assistiram anime. E um lance interessante é que quando me diziam isso, eu não conseguia concordar mesmo não sabendo o porquê. Afinal, fazia tempo que eu realmente não assistia o anime. Mas agora vendo mais uma vez novamente de novo, eu consigo ver que o anime faz o claro trabalho de criar essas relações de forma tão eficiente que ficou no meu subconsciente que simplesmente não faz sentido enxergar Pokémon como uma rinha de galo. E outros exemplos que o anime não é só caça e rinha, é quando no episódio de apresentação do Bulbasauro, a Misha ataca sem avisar um Oddish. Vai lá, é Bau no Oddish, Bau, e ela é impedida pelo Bulbasauro de capturar o Pokémon erva daninha. E depois descobrimos que aquele Oddish fazia parte de um grupo de Pokémons abandonados e feridos, que uma mulher gentil decidiu cuidar para melhorarem e saírem para o mundo depois da melhora. E ao saber disso, a Misha lacrimeja e pede desculpa pro Oddish. Assim, ela tem um aprendizado puro de empatia, sendo isso que o anime quer passar durante suas aventuras. São aventuras sobre descobertas do que o mundo Pokémon pode oferecer, juntamente com a relação que podemos ter com eles, a mais pura possível. E fica bem claro no anime que os Pokémons representam a natureza. Por isso que essas lições e essa relação é tão pura. Então no final, conectar-se com os Pokémons é conectar-se com a natureza. E com toda essa construção desse episódio, a construção que tem no anime em si, o anime faz o trabalho de nos dizer que não é simplesmente faça o que quiser. Afinal, os Pokémons têm sentimentos. Aliás, o Sudo nem gostava de batalhas Pokémons e odiou o caminho que a série seguiu de ter cada vez mais batalhas. Claro que, como eu disse, ele tinha uma visão mais extremista do bagulho, tipo,
no primeiro filme, ele queria um enredo sobre o Pikachu liberando os outros Pokémon de seus cativeiros, que daria, tipo, continuidade a essa trama do Pikachu não entrar na Pokébola, sabe? Aí ele começaria uma revolução, e o grande conflito do filme seria ele e o Ash brigando. Caralho! Vendo, tipo, essa beta aí do primeiro filme de Pokémon, podemos ver que o próprio roteirista original não estava muito longe do pessoal da PETA, sei lá como se pronuncia isso, no Pokémon Blue e Black, agora Free and Now. Quer dizer, não é tão fudido quanto a PETA, olha essa porra aí, mas, tipo, dá, tudo fácil. Minha ex-namorada, eu flagrei ela com 2 sujeitos assim. Pela fama. O interessante de comentar sobre essa falta de batalhas no começo do anime é vir a todos e falar que as primeiras temporadas de Pokémon são muito mais uma comédia com aventura do que aventura e ação como é hoje em dia, em que treinamentos são importantes, onde batalhas são extremamente importantes. Ficar discutindo qual Pokémon do Ash é mais forte é a grande coisa, é do momento, é vital! E caso o Ash não evolua seus Pokémons, o pessoal fica frustrado, afinal ele não está forte bastante para as batalhas. Pelo menos essa é a visão que eu vejo muito hoje em dia, quer dizer, é difícil dizer isso depois de Alola, e eu não sei como foi Journey, mas por uma boa parcela do tempo, desde Johto, mas principalmente a partir de Hoenn, Pokémon meio que se tornou um Battle Shonen da vida, sabe? Mas no começo a graça estava na interação dos personagens com seus Pokémons e a criatividade nas aventuras. Com isso eu consigo minha deixa para falar dos dois. Primeiramente, os personagens. O Ash é um protagonista bastante funcional. Ele é empolgado, carismático, ama muito seus Pokémons e mesmo tendo um semblante de fracassado, pequeno e afetado, no fundo, assim como seus Pokémons que parecem, bom, pequenas criaturas carismáticas fraquinhas, os dois têm muita coragem e espírito guerreiro, tendo sua grande força a partir da sua personalidade que faz eles parecerem tão tolos. Mas nem tudo são rosas. De fato, o Ash é um tapado desajeitado, e isso funciona bastante com a comédia. Além disso, deixa os momentos de vitórias muito mais gratificantes, porque Jesus, não é fácil para esse imprestável ganhar. E isso também faz o crescimento ficar aparente em demasia. Afinal, ele era muito ruim em qualquer coisa no começo do anime, depois ele se tornou competente no seu trabalho, olha que legal. Aliás, nossa, deu uma afinada, né? Podemos dizer o mesmo do Pikachu, um Pokémon que no começo saía andando por aí que nem um bebê, dando passinho em passinho, dava um choque de trovão filha da puta, e caso não funcionasse, ele era automaticamente explodido pelo adversário, destruído a pau. Ele realmente não era nem um pouco invencível no começo do anime, o que fazia ele fugir de muitas batalhas. Porém, saímos do Ash tentando colocar ele pra enfrentar a força, um Sandshrew, para um Pikachu que depois de quase morrer com um golpe de raspão do Magmar, ele ainda queria lutar, e ainda mais um Pikachu que saiu de passos de bebê para uma movimentação rápida, estapafúrdica e eficiente. Eu tô meio empolgado nesse vídeo, né? Agora, antes de falar dos outros personagens, eu realmente gostaria de comentar o arco do Caterpie, o primeiro Pokémon do Ash, portanto um que tem um destaque maneiro, tendo as primeiras interações de Pokémon com o Pikachu, numa cena marcante onde mesmo não sabendo o que eles dizem, entendemos que o sonho do Caterpie é voar, mas o que impede ele é a falta de confiança em si mesmo, agravada pela Misty não gostar dele por achá-lo nojento. Porém, através do treinamento e apoio do Ash Ketchum, ele é capaz de vencer sozinho a equipe Rocket numa batalha muito marcante e divertida, escrita pelo roteirista Atsuhiro Tomioka, que ficou conhecido por roteirizar boas cenas de ação no anime. Graças a essa vitória e a Misty quase ter dado carinho nele, o Caterpie evoluiu, mas por que quase? Por que no momento o Caterpie não deixou a Misty dar um carinho e depois evoluiu? Simples, Caterpie descobriu o amor próprio. Ele viu que tinha valor, um que até a Misty reconheceu, portanto ele não precisava obrigá-la a fazer algo que ela não gosta, só pra preencher esse vazio que ele tinha, porque ele não tinha mais. E ela mostrou que não odeia ele e ele acredita em si agora. E algo a constar é que a sua evolução extremamente rápida faz sim referência ao jogo, onde é muito fácil evoluir o Caterpie para Metapod. Em poucas lutas isso é possível. Contudo, no anime, sinto que a mensagem sua vontade de voar é tão grande que o Pokémon evoluiu num tempo recorde. Apenas precisou se sentir suficiente. E em seguida, sua segunda evolução acontece por princípios parecidos, num episódio mais do Ash do que do Metapod. Episódio da hilária cena épica, digna de
AMVs, Metapod versus Metapod, em que aparece um monte de Beedrills que por algum motivo se tornaram o capeta no anime, e justamente por elas serem o capeta, o pessoal foge. Porém, o Ash deixa para trás o Metapod e temos o Samurai jogando na cara o quão merda é o Ash como treinador. Além de ser um imbecil em batalhas, deixa para trás o seu Pokémon. Mas isso foi corrigido rapidamente com Ash indo salvar o Metapod e prometendo nunca mais abandonar ele ou qualquer Pokémon. Logo, a confiança para a evolução de Metapod, dessa vez não foi para si mesmo, mas sim em seu treinador. Tornou-se Butterfree para poder voar livremente. E existe liberdade maior do que voar ao lado de um amigo? Ah, pode achar meloso, mas caralho, esse é um anime infantil. Óbvio que suas conclusões serão mais fofinhas do que quaisquer outras coisas. Bom, enfim, o Metapod evoluiu como desejava o Ash o comandou igual um mestre experiente, ganhou o respeito do Samurai que disse nem precisar batalhar para saber o resultado de sua batalha com o Ash. E aqui podemos ver Ash como um bom treinador e o porquê de o ser, que é o vínculo com seus Pokémons. E algo interessante a se constar é que vários treinadores de Pallet lutaram contra esse Samurai aí, e o valor deles estava na habilidade na batalha, mas o diferencial do Ash aqui já é construído o diferencial que é ele ser um grande amigo de seus Pokémons. E de fato, a partir desse episódio, no resto da temporada, o Ash nunca mais deixou ninguém para trás de jeito algum. E hoje em dia é fácil enxergar essa característica como icônica no anime, da amizade do Ash com seus Pokémons. E de como ele não captura vários Pokémons justamente por amar muito os que tem. Mas eu não consigo conter minha satisfação de ver todos esses dogmas do anime sendo criados episódio a episódio, com dogmas esses que com toda certeza não foram criados do dia pra noite. Existem vários episódios inteiros só para aproximar Ash de seus Pokémons, como o icônico onde ele é esquentado por eles. Isso é tão poderoso nesta primeira temporada que até mesmo o Pidgeotto, que faz literalmente nada de extraordinário, sendo usado somente para procurar alguém e usar o ataque Gust contra o gás do Weezing, mesmo assim ele é um Pokémon que fica no coração de muitos que assistiram, pois ver ele ajudando o Ash no cotidiano e o abraçando para esquentá-lo é muito marcante, sendo esse um dos aspectos importantes da primeira temporada do anime. Essa temporada esse começo busca o significado e graça na jornada, não a eficiência no quesito videogame místico do Pokémon, sabe? Por isso eu não gosto de gente falando que fala o Pidgeotto é inútil, pois ele nem foi útil em batalha, ele nem é marcante, nem é legal, não teve batalha, blá, blá, blá. O anime não foca nisso, então não faz sentido você usar isso como um fator determinante. E eu sei que eu tô respondendo um Enzo da vida que eu vi na comunidade de Pokémon falando isso, mas eu queria realmente deixar isso claro, sabe? Eu realmente queria tirar isso do meu peito. A propósito, o episódio Perdidos da Neve foi o episódio de estreia do roteirista Shoji Yonemura. E parabéns pro cara. Mas voltando pro assunto, tal aspecto de não focar em batalhas entra em conflito com certo marco de progresso no anime, que são os ginásios, que são liderados por treinadores de Pokémons especializados em um tipo de Pokémon ao qual vencê-los significa ganhar uma das 8 insígnias necessárias para participar de um torneio para ser o maior da região. E como eles adaptaram essa parte sem ter foco na luta? Caralho, tô muito retardado hoje, mano. Please go out on a date with me and make me a happy Pokemon! You see, Purloin's a guy. Bom, vários elementos dos jogos são apresentados de maneira que ficam mais interessantes numa narrativa. A primeira captura e treinamento transformou-se num mini arco do Caterpie. A apresentação da relação homem-Pokémon, o fato da Misty estar com Ash, são todos elementos que comentarei depois ou já comentei. Só atenham-se que há uma faca de dois gumes nessa escolha de não adaptar os elementos do jogo fielmente. O anime adapta transformando em trama e parece algo óbvio a fazer-se, até louvável, mas existe uma certa resistência sobre essas adaptações. As pessoas podem não gostar do fato de Brock versus Ash não ser simplesmente uma batalha onde um ganha por ser melhor que o outro, mas olhando para o outro anime, lançado anos depois, Pokémon Origins, percebo que essa escolha deixou o anime antigo muito mais marcante e adaptar bem Pokémon não é só fazer as batalhas se tornarem os movimentos imaginários que fazemos enquanto jogamos, pelo menos eu faço. O que me faz pensar que de fato Pokémon é um bom exemplo de adaptação e posso usar o primeiro ginásio como um firme exemplo. O episódio do Brock começa com
com o Ash encarando a dura realidade das batalhas. O Ash coloca o Pikachu para lutar e pelo fato de Pokémons elétricos não terem efetividade contra os de pedra, faz com que a batalha aconteça de forma humilhante. O Pikachu fica de xereca e aquilo que se sucede após a perda não é uma reorganização da estratégia ou de quais Pokémon ele deveria usar. O Ash só desistiu dessa batalha, porém o anime aproveita a ocasião de lamento do protagonista para construir o Brock como personagem. Então tanto nós quanto o Ash descobre que o Brock era o tempo todo não um cara durão e incisivo, mas sim um cara responsável e até amável, tendo que cuidar de muitos irmãos sem pais. E essa descoberta, possível por esse mendigo que sabe tudo do Brock, reacende no Ash sua sede por batalha, principalmente por uma revanche contra o Brock em si. Afinal, mesmo perante tantos obstáculos, dificuldades e principalmente responsabilidades, Brock continua sendo um grande treinador, e tal fato inspira a Ash a ser melhor e querer especificamente ser melhor do que o Brock, alguém que adquiriu seu respeito, e ele decide fazer isso com seu principal Pokémon, aquele que teve chance nenhuma contra o Onix. E essa escolha pode parecer idiota, mas ela é óbvia, porque afinal de contas o Ash quer que tanto ele quanto o Pikachu sejam os melhores, e para isso nenhum dos dois pode fugir. Então começa uma mini quest para aumentar a potência elétrica do rato elétrico, onde o Ash precisa com a força das pernas botar essa usina hidroelétrica para funcionar. E eu gosto muito dessa cena porque ela passa uma vibe meio videogame bem legal de você ter que, sabe, fazer toda uma missão para melhorar seus status. Também é uma forma bem criativa de fazer o treinamento do Pikachu, colocando urgência no treinador também, que reforça que é realmente um trabalho de equipe, sabe? O Ash faz o Pikachu ter uma sobrecarga elétrica com seu esforço físico e depois o Pikachu luta por ele. É realmente maneiro. E eu também gosto da coreografia da batalha em si. Dá pra sentir a potência dos choques do Pikachu. Mas o importante aqui é a conclusão, que é o Pikachu, depois de ter atirado para todos os lados, tendo medo do Onix, acertando os detectores de incêndio, assim fazendo a água cair no Onix. E a água, além de o enfraquecer, conduz eletricidade. Então é um prato cheio para o Pikachu. Mas antes do Ash mandar o Pikachu fazer seu ataque, ele é impedido pelos irmãos do Brock, que suplicam para o Ash parar de machucar o Onix, ao qual o Brock cuida tanto. Nessa daí também descobrimos que o Brock nem gosta de batalhar, ele prefere cuidar dos Pokémons, mas ele precisa ser líder de ginásio para sustentar a família. Ouvindo isso, o Ash o respeita ainda mais e percebe que não é mais forte que o Brock. Afinal, sua gentileza fez com que ele ficasse tão perto de perder. O Brock parou de atacar o Pikachu e pediu pro Ash desistir ao invés de dar o golpe final, o que deu tempo dos detectores de incêndio ativarem e o Ash quase fazer o Onix de xereca, quer dizer, o Pikachu. Com isso, o Ash, vendo toda essa situação, decide desistir e saindo da cidade, ele é impedido por Brock, que dá sua insígnia pra ele. Porque o Ash pode fazer o que ele não pode, sair em uma jornada Pokémon se importando mais com a relação homem-Pokémon do que com vitórias mesquinhas. O Ash se mostrou alguém ético que via na batalha um significado a mais. Ele queria ser tão bom quanto o Brock e desistindo da batalha pelo bem-estar do outro, mesmo tendo a chance de vencer, demonstra que ele chegou ao nível do Brock, que fez o mesmo. E por isso o Ash merece a insígnia. Melhor dizendo, o Brock confia a insígnia ao Ash porque ele escolheu a melhor atitude, não a mais agressiva. Afinal de contas, demonstrar poder não mostra aquilo que realmente importa, o vínculo. E tal ensinamento é sentido pelo pai de Brock, que revela ser aquele mendigo que tanto ajudou o Ash. Não é uma grande surpresa, né? Mas é legal. Ele diz nunca ter voltado para casa por vergonha de ter fracassado como treinador Pokémon. Mas depois de passar um tempo com o Ash, parece que aquele que inspirou o Ash foi inspirado pelo treinador. Porque o pai do Brock percebe que teria sido forte por simplesmente ter voltado para casa com a cabeça erguida. E a resposta do Brock a tudo isso é rapidamente passar todos os detalhes de como cuidar de seus irmãos. É a resposta que combina com sua personalidade responsável de não tenho tempo para ficar chateado com meu pai, sendo que ele pode cuidar de meus irmãos agora. E combina também com o amável e incisivo Brock, que recebeu seu pai de volta sem muita picuinha. E não vemos ele pensando muito porque ele é um personagem de ação. E olha quanta coisa legal dá pra tirar desse primeiro ginásio, pra além de uma batalha legal. Eu realmente gostaria que os fãs de Pokémon olhassem com o coração mais aberto essas tramas, que vão além de simples batalhas. Enfim, falta falar da Mish. Eu me enrolei pra falar dela justamente pelo fato da Mish ser líder do segundo ginásio. E dito isso, Mish é uma personagem bem divertida e carismática. Ela está aí pra ser basicamente a menina mais agressiva que por esse motivo todo mundo fala que é dela com desdém, como se a personagem tivesse menos feminilidade, tá ligado? E porém a Mish, para minha surpresa, menos provoca o Ash como uma clássica tsundere e mais zoa com a cara dele, o que sinceramente não é nenhum pecado, o cara realmente é um tapado. E ainda que ela seja a personagem mais agressiva aí do trio original, ela nunca
se envergonha de demonstrar preocupação para com o Ash, ainda mais no começo, onde a personagem frequentemente quer auxiliá-lo, mas ela se vê obrigada a mandá-lo pra puta que pariu porque o Ash nunca aceita sua ajuda. E é sobre isso essa relação. Os dois têm personalidade muito forte que não combina. Os dois batem cabeça toda vez que tem chance, enquanto genuinamente exploram o mundo Pokémon com muito prazer. Afinal, a Misty segue o Ash não porque ele destruiu sua bicicleta, aí ela se vê obrigada a cobrar esse corno. Não é nada disso. Fica claro no primeiro episódio, onde ela começa de verdade a perseguir o Ash com insistência, o fato dela admirar o quanto o Ash ama seus Pokémons. Logo, já que ela de qualquer forma vai sair numa jornada Pokémon para concluir seu objetivo de ser a maior treinadora de Pokémon do tipo água, por que não ir com o cara que tem a mesma paixão que ela? Então, no final do dia, a pessoa que ela mais se dá bem, apesar das brigas, é o Ash. É uma relação bem bonitinha, portanto, tirando o eti desnecessário, é sempre bom ver a personagem em tela. Agora, o fato dela ser uma líder de ginásio surpresa, digamos assim, é muito bem concatenado. Ela é claramente mais experiente e se coloca na linha de frente para proteger o Ash contra a equipe Rocket, por não saber que o Ash é um treinador Pokémon competente. E aí vai mostrando essas dicas, vai mostrando essas atitudes dela de mais atividade, até que, bem, o Ash vai ao ginásio d'água e temos um episódio que novamente não tem o foco na batalha e ainda mais, não tem o foco no Ash como treinador, olha lá. Na verdade, o episódio foca em desenvolver a Misty, mostrando a relação delas com as irmãs, que vem no seco, falando que ela é feia e diferente das três, ela não é especial. Dizeres bem pesados pra tu dizer pra uma criança de 10 anos, e tendo estabelecido isso, a batalha dela contra o Ash se torna uma prova de que a Misty é capaz como treinadora. É uma luta sobre ela se mostrar capaz. Afinal, o Ash nessa altura do campeonato já está estabelecido como um treinador forte, mesmo que atrapalhado, Uga Buga. Então, mesmo que o Ash não use o Pikachu porque o Pokémon se recusa a batalhar com uma amiga, isso não importa, porque a questão não é ver o Ash imitando contra a Misty, e sim ver como a Misty é uma boa treinadora. Por isso eu não me sinto incomodado com a equipe Rocket interrompendo a batalha e o Ash ganhando a insígnia mesmo não tendo efetivamente ganhado a batalha. Afinal, se o Ash usasse o Pikachu, acabaria assim, ó, bal, em um instante. Então, se o propósito foi cumprido, a luta acabar, está tudo bem. O propósito dela se mostrar boa, sabe? As irmãs já reconheceram a Misty numa cena meio esquisita delas falando que todos os xingamentos eram só brinks, mas sinceramente era tão de graça e sem contexto que é difícil acreditar nisso. Não tinha nem bom dia, já chegar falando horrorosa e desgraçada, nada especial, você não é nada, hein, Misty, hein? A Misty falava, aqui meu Pokémon, e ela falava, tu sabe que tu não é nada, né? Olha no meu rosto, tu sabe que não é nada, né, Misty? Aí, eu sei lá, eu não gosto muito disso, acho que a Misty só aceitou por ser muito inocente. Eu acredito até que por causa dessa merda dessa relação com as irmãs, ela confundiu o ódio com o amor, e por causa dessas biscates, por causa delas, muitas vezes ela não sabe lidar com qualquer emoção forte, e ela fica nessa postura mais agressiva com mais facilidade por causa disso. Deve ser por isso que ela é tão agressiva com o Ash, porque ela confundiu o ódio com o amor, mano. As irmãs dela são uma filha da puta, não fala eu te amo, fala você é um filho da puta. Aí ela aprendeu a falar você é um filho da puta. Acho que eu me perdi um pouco, né, mas vocês entenderam a trama, né. O próximo ginásio também é bem bacana e desenvolve legal o personagem do Pikachu, pois pela primeira vez podemos ver ele tendo proatividade e querendo batalhar. Afinal, o Mr. Piada Datada tem um Raichu e despreza quem não evolui os Pokémons. E por que Mr. Piada Datada? Simples, ele fica dando em cima da Misty, que tem 10 anos, e ele não é o único personagem que tem essa piada. Também tem esse médico aqui, e é realmente bem complicado. Quem achou que quando eu falei eti desnecessário eu tava de sacanagem? Bom, quem tá de sacanagem é os animadores dessa caralha, que em vários episódios dão um destaque na Misty de forma que eu não queria. Na Jessie até vai, tem um episódio que eu acho bizarro, que tipo, a Jessie ela é corpudinha, mas beleza, tu nem percebe, né, ela é desenhada normal, mas por algum motivo tem um episódio específico que tinha um punheteiro que fez questão de desenhar bem aparente os tetões da Jessie, mesmo com ela com muita roupa por cima, não só quando ela tava com decote. E eu sou pior ainda por ter percebido isso e estar comentando. Voltando, infelizmente a luta foi ganha com facilidade por esse Raichu filha de uma puta. E o Ash entra em conflito, porque evoluir o Pikachu com a Pedra do Trovão, ganhada pela enfermeira Joy, seria provar que o Surge, o líder desse terceiro ginásio de raio, estava certo, e ele evoluir seu Pokémon poderia mudar a relação dele pra sempre.
sempre, não seria o mesmo Pokémon. O Pikachu se tornaria outra coisa. A relação poderia mudar, e isso deu uma aflição e trouxe um conflito pro Ash. E pra sua surpresa, o Pikachu queria menos ainda evoluir. Afinal, ele não precisa mudar pra ganhar. O Pikachu quer provar ser bom como é, do seu próprio modo. E até agora, os dois nunca tiveram que ceder à vontade do inimigo para serem fortes. Sempre arranjaram um jeito. E nessa luta, o Pikachu quer lutar pela honra de si mesmo e de sua raça, que não é inferior de maneira alguma. E evoluir seria mudar quem ele é. E eles ficaram fortes através do amor, não de atalhos mais brutos. Então eu só digo uma coisa para você, loirinho artificialmente bronzeado. Tem gente que perde a perna na guerra, mas tu perdeu o juízo por ter provocado Ash Ketchum da cidade de Pallet. E claro que depois dessa alavancada na moral, o Ash e o Pikachu ganharam a batalha numa das melhores coreografias de batalhas desta primeira temporada. Ela é rápida, potente, dinâmica e é super gratificante ver pela primeira vez o Pikachu fazendo tudo o possível para ganhar. Agora o resto do ginásio não são aquela maravilha, sabe? Tipo, foram 3 muito bons, diretão, tipo, legal, mas o resto é meio que... Afinal, pelo fato do anime nesta época não se importar tanto assim com batalhas, tinha muitos mais fatores externos do que internos. E é só ver esses primeiros ginásios que eu comentei. O único que foi uma batalha, tipo, Pokémon bonitinha, vem no soco, filha da puta, foi o terceiro. O resto teve fatores externos, tipo a equipe Rocket atrapalhando no segundo e a família do Brock no primeiro. E esses fatores externos nem sempre precisam ser desenvolvimento de personagem. Na verdade, o anime se contenta só com uma ideia divertida, parecendo até experimental às vezes, e é só ver o ginásio psíquico. Claro que graças a essa inventividade ganhamos bons episódios, tipo o Ash na casa de boneca e o episódio dos fantasmas que só tem take foda. Mas a conclusão pra trama deste ginásio não é nem um pouco emocionalmente gratificante, pois é muito boba. Tipo, legal que vocês fizeram episódios marcantes, mas a real é que o Ash nunca ganhou da Sabrina. E pode até parecer contraditório da minha parte, porque antes falei que o público deveria tirar mais proveito dos ginásios para além da batalha, mas no caso de ginásios como o da Sabrina, só tem graça, é só graça, não há trama no quesito desenvolvimento, e caramba, deixa os episódios de jornada, sabe, de andar por aí, como os episódios de fazer gracinha. O ginásio deveria ser um marco de progresso, um pivô para o anime, mas a verdade é que muitos ginásios são descartáveis. E o pior dessa característica aí, que fala que, sabe quando eu disse a faca de 2 gumes há anos atrás esse vídeo, sei lá, esse vídeo é gigante, meu Deus, o que eu tô fazendo? Bom, o pior desse aspecto aí de se fazer na ideia é quando eles não têm uma boa ideia pra trama em ginásio. Aí os caras me fazem um episódio da Liga de Ginásio de Grama, que é, de novo, divertido, não tanto quanto muitos outros, mas é divertido. O Pikachu percebendo o Ash travestido e o Ash ficando puto. Eu dei as minhas risadas, mas a luta é uma bosta. E o Ash ganha a insígnia por salvar do incêndio um Pokémon de grama. Tipo, caralho, eu já sei que o Ash é corajoso, então não é gratificante ele ganhar uma insígnia por isso. Aliás, Sabrina e Erika, insígnia virou troco de pão? Porque, porra, olha todo o contexto que eu dei pro Brock dar a insígnia de pedra. O Ash perdeu, mas ganhou e não sei o que. Ele melhorou como treinador contra a Mish, uma outra explicação, babi, bobobó, mas pô, no ginásio da Sabrina ele nem conseguiu encostar no Pokémon dela. Imagina se alguém usa um Pokémon do tipo psíquico na Liga Pokémon. O que o Ash faria se ele nunca aprendeu a enfrentar esse tipo? Mesma coisa pra luta contra a Erika. O cara perdeu o Charmander, que podia destruir o ginásio sozinho por causa de um peidão, de um Pokémon lá, sei lá. Na verdade é um fedor lá que eu não sei o que é, feromônios, né? Foda-se. A questão é que o Pikachu falou, quer dizer, naquelas, né? Foi tipo pica-pica do não sei do pica. O Pikachu falou que tinha uma estratégia pra sabugar o tal do Gloom. Mas eu nunca vou saber qual é essa caceta de estratégia por causa do incêndio. E graças a Deus o Ash não se encontrou com este Pokémon, o tipo de Pokémon na Liga Pokémon. Caraca, depois eu não sei se ele estava preparado. Meu feriado favorito, que começa o Festival da Princesa, o dia em que as mulheres mandam! Atenção! Este é o dia do ano que vocês têm de fazer tudo que eu mando fazer. Fazer tudo? Qual é a diferença dos outros dias do ano? Outro episódio que me decepcionou muito no anime é certamente o do Charmander, gurizada, porque, ele tem a fama, né, de ser emocionante, afinal uma situação muito verossímil, o abandono de um animalzinho, e toda a explicação da chama do Charmander ser a vida dele, aí corta pro Pokémon embaixo da chuva tentando proteger sua chama numa folhinha de merda, enquanto espera pelo treinador, é uma cena e um conceito muito forte pra uma criança, mas vendo hoje em dia, não tem
como eu não reparar no maniqueísmo. O treinador do Charmander, pra mim, exala preguiça ou cansaço do escritor do episódio. O cara fala em voz alta, nossa, meu, aquele Charmander era uma merda, né? Aquele Charmander, ele era tão fraco e carente, deixei aquele merda lá, aquele idiota, numa pedra, estou nem aí, kkk. Aí depois temos o Charmander protegendo o Ash da equipe Rocket, daí do nada o cara sai do mato e chega falando, caraca, meu, tu era um inútil, um merda, mas agora tu tá forte, vem comigo, mas não enche muito o saco, viu, kkk. Nossa senhora, esses diálogos desse treinador do Charmander, o antigo treinador do Charmander, me dão uma preguiça, suga a minha alma assim, com um bebê suga leite da mãe. E o episódio em si não é consistente, pois em inteirinho ele é sobre o Brock, o episódio, o personagem que foi estabelecido como um cuidador de Pokémon, e é ele que vai até a mesa do treinador do Charmander pedir satisfação, falar, vai tomar no teu cu, vai salvar, vai lá pegar teu Charmander de volta, senão te dou um tiro. E existe, né, um contraste nos dois, e também é o Brock que descobre o Charmander na pedra, e quando começa a chover, é o Brock que lembra do Charmander, tanto que ele percebe a conversa do treinador falando merda, e como eu disse, ele que vai dar quase deu um tiro nele, meu, se não fosse a enfermeira Joy aparecer. E é ele, o Brock, que vai atrás do Charmander e cuida do Pokémon. É difícil não pensar o episódio inteiro como um contraste do Brock, um treinador amoroso, e o treinador do Charmander, um cara que mais fala que faz, um surpréfalo de marca maior. Mas, por algum motivo, quem pega o Charmander é o Ash! Tem até uma desculpinha do episódio que o Ash protegeu a chama dele quando ajudou o Brock, mas pelo amor de Deus, né, gente? Até a Micho foi ajudar o Charmander. Por que ela não ficou com um pedaço, corta no meio, que nem aquele bebê lá daquele bagulho da Bíblia, a história de dividir o bebê, tá ligado? Tá ligado? Bom, de qualquer forma, foi o Brock que teve a atitude. Claramente o Charmander ficou com o Ash, porque é o protagonista que batalha tinha que ter todos os iniciais, né, como propaganda. Na moral, muito frustrante esse episódio, eu achei ele bem ruizinho. Pra mim, o episódio do Squirtle é muito mais eficiente, sendo muito mais simples e, muito mais legal de se ver, O Pokémon aparece tacando terror porque não confia em humanos, o Ash, pra salvar o Pikachu, atravessa montanhas e depois se coloca na frente de bombas pra salvar o Squirtle, daí o Pokémon sai chorando, carregando o Ash nas costas e sai de um durão para uma adorável tartaruga. Toda essa construção, todo esse episódio é muito mais satisfatório, na minha opinião, porque o Ash mostra ao Squirtle que sua opinião sobre os humanos estava errado, ele ainda ajuda o Squirtle e tem, no geral, várias interações com o Pokémon. Então eu entendo porque o Squirtle quer seguir ele. Bom, pelo menos o Charmander é um bom personagem e tem batalhas de ginásios bem pauleiras. E uma curiosidade é que existe um roteirista específico que faz os episódios do Charmander. Então por isso seu desenvolvimento é consistente e linear, sendo o nome do roteirista Junki Takegami. Só queria dizer isso mesmo. Então, o episódio o episódio em si do Charmander, fraco, maniqueísta. Charmander é uma boa ideia, mal executada, que com o tempo o personagem ganha corpo, porque, o Charmander de fato era realmente carismático, e o fato dele ter muita mudança de humor por ter um roteirista por trás trabalhando um personagem, deixa ele bem marcante. Ele é um dos personagens, um dos Pokémons mais marcantes do anime. Bom, gostaria de finalizar essa análise falando dos episódios finais de desenvolvimento do Ash e Pikachu, os protagonistas do anime. O primeiro é o escrito por Shoji Yonemura, o último a se juntar à equipe original de roteiristas, e que foi de suma importância em manter o anime de pé após o episódio do Porygon, que deixou todo mundo zureta. O episódio que estou falando é o Adeus Pikachu, onde o Pikachu entra em contato com sua ancestralidade, com todos os clichês de homens se misturando a nativos que as histórias têm a nos dar, como ele sendo aceito primeiramente pela criança, a de mais mente aberta e curiosidade para aquilo fora do seu domínio. Depois tem uma cena do Pikachu mostrando seu valor e entendendo como é viver em paz com a natureza, participando até de rituais da sua espécie, como cantar pra lua, aparentemente. O problema de tudo isso é que o Ash entende errado a situação, achando que é melhor que o Pikachu fique lá rezando pra lua e ficando com seu povo comendo maçãzinha. Ele acha que é melhor deixar o Pikachu nisso do que deixar ele ao seu lado. Mas no final, o Pikachu se reconectou com a sua parte mais individual e conseguiu a bênção dos Pikachus para seguir sua própria jornada. Ele escolhe
ficar ao lado do Ash. O que, parando pra pensar, se o Ash teve que fazer uma escolha de ir viajar, aqui temos o Pikachu fazendo sua escolha de ir viajar. Afinal de resto, ele só seguia quem o protegeu. E eu acho esse um genuíno bom episódio de desenvolvimento pro Pikachu. Não sendo somente um episódio que tenta fazer a gente chorar a qualquer custo. E mesmo que ele seja muito isso também. Tipo, tem a música completamente piegas no final, que é dublada. E eu me emocionei quando vi pela primeira vez. Todavia, hoje em dia, só é meio tosco mesmo. E o próximo episódio que eu gostaria de falar é o Ginásio Final, que é muito bom por preparar o filme do Pokémon, né? Nos apresentando o Mewtwo. E além disso, estabelece o Ash como um treinador forte graças à sua determinação. Estabelece não, né? Concretiza isso porque ele está indo prestes aí na Liga Pokémon, onde ele não vai se desenvolver lá, ele vai mostrar, se provar. E aqui ele não está se provando, aqui ele está se concretizando, pois acontece uma batalha com a equipe Rocket, usando os Pokémon de Giovanni, e a regra é, o Pokémon apanhou, o Ash leva choque. O treinador leva choque, né? E ao invés disso fazer ele desistir, só fortalece aquilo que o faz forte em batalha, sua fé em seus Pokémons e a própria determinação em si. Então, se os choques foram feitos para mostrar o quão fraco ele é, fico feliz em falar que perante essa maracutaia, o Ash se mostrou o quão forte é. E é legal ver o contraste com a equipe Rocket, sabe? A Jessie começa a levar ela leva um choquinho, quando o Ash finalmente consegue bater no Pokémon, dá um catiripapo. Catiripapo só um ataquezaço, sabe? E no mesmo momento, ela desiste. Ela não tem fé e nem determinação, algo mostrando o que ela não tem e o que o Ash tem. E algo legal desse episódio é que o rival do Ash, o Gary, viu tudo isso e começa a respeitá-lo de verdade por ver qual é o seu valor. Então toda a construção para a Liga Pokémon está pronta. Entretanto, comentarei a Liga em outro vídeo. Na verdade, eu percebi que o vídeo já está muito grande, então eu tive que pular muita coisa. Tipo, eu falei que ia comentar personagens e aventuras, mas acabei só falando de personagens. Então esperem vídeos futuros para mim falar do que eu não consegui falar. Um vídeo futuro sobre os melhores episódios de Pokémon, onde eu finalmente falarei da equipe Rocket, perceberam que eu não falei deles. E esperem vídeos de eu falando da Liga Pokémon em si. E vídeos sobre o filme escrito por Takeshi Sudo. Mas por enquanto é o suficiente. Espero que tenham gostado, deixem o like e é nóis.